Nobre, quero mais uma vez externar a minha alegria, a minha satisfação de, através desses vídeos, interagir com você no que diz respeito mais uma porção da palavra de Deus que posso compartilhar com você. Nós estamos falando sobre fé e oração numa série. E no vídeo anterior a esse, nós falamos que a gente carrega de alguma forma um calcanhar de Aquiles, uma pedra no sapato, um calo no sapato na vida cristã, no que se refere à prática da oração. E talvez você me pergunte por quê. Porque, na verdade, a gente está diante de uma promessa feita por Jesus, a qual ele disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Então, a prática da oração não é via de mão única, ou seja, pedir e não receber. Ela é via de mão dupla, pedir e dar-se-vos-á. Mas a maioria de nós nem sempre consegue esse fluxo e refluxo, no sentido de pedir e receber, né? E alguns de nós se sente frustrado, aborrecido, chateado, triste. Alguns até desanimaram de orar por não desfrutar dessa reciprocidade na prática da oração que Jesus prometeu. Tá? E a gente precisa, de fato, descobrir a razão disso. E uma das razões está lá no livro na epístola de Tiago, no capítulo 4, no verso 3, quando Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares nos vossos prazeres, nos vossos próprios deleites. Tá? Essa tem dois problemazinhos nessa palavra de Tiago. A gente pede mal. Segundo, a gente pede e a gente não coaduna-se com o reino de Deus quando Deus nos dá resposta das nossas orações. Então aí a gente pede e não recebe por essas duas razões. E a terceira razão, Paulo externa ela lá na epístola que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 4, no verso de número 26. Paulo diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele diz por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Nobre, você não sabe, eu não sei, nós não sabemos orar como convém. Então já temos três razões pelas quais muitas vezes a gente pede e não recebe resposta das nossas orações diante de Deus. Primeiro, porque a gente pede mal. Segundo, porque a gente pede para gastar nos nossos próprios prazeres e deleites. Terceiro, porque a gente não sabe orar como convém. E esses três probleminhas precisam ser resolvidos. E como a gente consegue resolvê-los para a gente desfrutar do que disse Tiago? Tiago disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E ele cita exatamente os efeitos da oração de um homem, que ele cita que era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele fala de Elias. Ele diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que vós,
e orou durante 3 anos, agora com insistência, orou com insistência, com perseverança, e não choveu. Orou outra vez e choveu. Então o desejo de Deus é que eu ore, que você ore, mas que a gente seja bem-sucedido no que diz respeito à resposta das nossas orações. Mas para que a gente seja bem-sucedido e tenha respostas positivas das nossas orações, é necessário a gente corrigir esses 3 grandes problemas que nos perseguem na praticidade da nossa vida cristã. Não saber orar como convém, pedir mal, e terceiro, pedir para gastar nos nossos próprios deleites e prazeres. E para resolver isso, a gente precisa fazer o que fez um dos discípulos de Jesus. Um dos discípulos de Jesus, lá no capítulo 11, no verso 1 de Lucas, o texto diz que Jesus estava orando num certo lugar. Quando ele acabou de orar, um dos seus discípulos aproximou-se dele e disse: Senhor Jesus, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Então você observa que Jesus desenvolveu a prática de orar. E não apenas desenvolveu a prática de orar, como ele era bem-sucedido no que diz respeito às suas orações. Ele obtinha resposta da parte de Deus na oração que ele fazia. João tinha o hábito de orar e era também bem-sucedido na prática da oração. Ele obtinha resposta das suas orações. E João ensina aos seus discípulos. E os discípulos de Jesus perceberam que os discípulos de João sabiam orar. E ouvindo Jesus orar, eles não sabiam orar, eles foram humildes o suficientes para pedirem a Jesus: ensina-nos a orar, como João ensinou também os seus discípulos. Então, o primeiro passo, meu nobre, minha nobre, é você ter a consciência, nós termos a consciência de que a gente não sabe orar como convém. Segundo passo é a gente desejar aprender a orar. Desejar aprender a orar. E para a gente resolver essas 2 questões, em primeiro lugar, a gente precisa saber que a teologia da oração tem o seu próprio vocabulário. E eu preciso para aprender a orar, você precisa para aprender a orar, nós precisamos de interagir com os vocabulários da teologia da oração. A gente precisa se identificar com esses vocabulários que vão definir o conteúdo das nossas orações. Por exemplo, lá na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 ao 4, você vai encontrar alguns vocabulários, algumas palavras que fazem partes da teologia da oração. Quando Paulo diz assim: admoesto-te, pois, falando a Timóteo, antes de tudo que se façam deprecações. Olha aí, o primeiro vocabulário, a primeira palavra que compõe a teologia da oração, deprecações. Aí depois ele diz orações. Terceiro, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda honestidade, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Meu nobre, o desejo de Deus não é que a gente viva uma vida de turbulência, uma vida de percalços, uma vida de infortúnio, uma vida inquieta, uma vida perturbada, uma vida que nos traz aflição e angústia. O desejo de Deus é que tenhamos uma vida quieta e sossegada.
Isso é agradável diante dos olhos de Deus, se viver uma vida quieta e sossegada. Mas para isso, Paulo recomenda a Timóteo que ele faça deprecações. E você sabe, nobre, o que é deprecação? É uma palavrinha, né, que não é tão comum, não é tão conhecida, não faz parte do nosso vocabulário diário, tá? Mas a gente, se quer aprender a orar, precisa entender o que essa palavrinha quer dizer. Deprecação, deprecar, é o mesmo que suplicar, mas é suplicar de forma intensa, insistente, tá? Insistente, implorar. É por isso que Tiago diz que Elias era bem sucedido nas suas orações, porque ele orou insistentemente, ou seja, ele fez deprecações. Ele implorou para que não chovesse durante 3 anos e 6 meses. Implorou outra vez e choveu. Então, você precisa guardar essa palavrinha deprecações, como Paulo registra na sua epístola. A segunda palavra que ele trata no mesmo texto é intercessões. Intercessões. E quando a gente fala de intercessão, de alguma forma vem, quando o nosso ouvido ouve a palavra intercessão, nosso arquivo mental passa para a gente informações acerca de Jesus como nosso intercessor que está à destra do Pai intercedendo por nós. A gente lembra do Espírito Santo que intercede por nós também com gemidos inexprimíveis, porque ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Tá? Então, o que é intercessão? Intercessão é você se colocar no lugar de uma outra pessoa, tá? E sentir as dores dela. E orar como se fosse ela que estivesse orando. Então, é um outro vocabulário da oração, da teologia da oração. Deprecações, intercessões, e em seguida ele fala de ações de graças, tá? Então você faz deprecações, implora, tá? Roga, suplica, insistentemente, Deus te responde. Você intercede por alguém, Deus te responde. Aí vem ações de graças, tá? Paulo disse: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Então eu preciso render graças. Eu preciso aprender a ser grato. Eu preciso fazer oração de agradecimento. Tem muita gente que só sabe pedir, que também é um vocabulário da oração. Mas tem gente que não sabe agradecer, tá? Não sabe render graças, tá? Tributar louvores, dar adoração, dignificar, exaltar o nome do Senhor por aquilo que ele já houvera feito, ou mesmo que ainda não tenha feito, você já dá graça com antecedência por saber que ele irá fazer. Então, nós vemos aí, nesse texto de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do 1 ao 4, pelo menos 4 palavrinhas que fazem parte do vocabulário da teologia da oração, que é deprecações, orações, intercessões e ações de graças. E ele recomenda fazer isso por todos os homens. Aí ele fala pelos reis, que são as autoridades constituídas sobre nós, e por aqueles que estão em eminência, por aqueles que estão no poder, né? Então, ele fala para que a gente faça isso, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isso é muito bom e agradável diante dos olhos de Deus. Aí quando você vai para o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 6 e 7, nós encontramos mais algumas palavrinhas que fazem parte do vocabulário da oração. Tá? Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa
alguma. Porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. A petição faz parte do vocabulário da oração. Eles façam conhecido as vossas petições por meio da oração, da súplica e de ações de graça. Tá? Então, nós achamos aqui pelo menos mais duas, tá? Mais duas palavras. Quais são elas? A petição. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque quem pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, petição faz parte do vocabulário da oração, tá? E Tiago diz para pedir como? Peça, porém, com fé. Olha aí a relação da oração com a fé. Peça, porém, com fé, sem duvidar, tá? Então, a petição. E nesse mesmo texto ele fala: faça conhecidas as vossas petições por meio da oração, da súplica e de ações de graça. Ações de graça a gente já falou, tá? E agora a gente está falando aí sobre súplicas, que é sinônimo de deprecações. Você entendeu? A deprecação é deprecar, é suplicar, é rogar, clamar, pedir insistentemente. Tá? Então, suplicar é mais ou menos a mesma coisa. Implorar, rogar, né? Insistentemente. Né? Então, essas palavrinhas fazem parte do vocabulário da oração e que nós precisamos, nobre, nos identificar com essas palavras para quando a gente dobrar os joelhos perante Deus para conversar com Ele, a gente já sabe como a gente vai proceder. E aí ainda tem uma palavrinha que está lá em Jeremias, capítulo de número 33, verso 3, palavrinha conhecida, clamor, quando Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí o clamor é atípico, o clamor é distinto, o clamor não é para você orar devagar, né? É para você alçar a sua voz. O clamor é implorar em gritos. Tá vendo o clamor como é que é diferente? Em gritos. Entende? Externando a urgência daquilo que você precisa. Isso é clamar. E tem gente que não sabe disso. Entendeu? Então, esses vocabulários, a gente entendendo eles, nos facilitam a sermos bem-sucedidos na nossa oração. Aí, lá em Jeremias 33, verso 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, por hoje, nobre, a gente fica por aqui, mas não perca o próximo vídeo, porque eu vou dar continuidade a este assunto que eu penso que é de grande valia para nós que estamos nessa quarentena e temos um pouquinho mais de disponibilidade para orar, e a gente vai orar. E obviamente que a gente vai ter um grande proveito, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 3, verso 20, ele disse: porque Deus faz muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós habita. Então, nobre, divulga esse vídeo, me ajuda, por favor, para que outras pessoas, as quais você estima, ama, também possa ver essa mensagem, ouvir essa mensagem. E outra coisa, deixa o seu comentário para mim, no sentido de que eu tenha conhecimento de algumas experiências que você vem obtendo nessa prática de oração. Tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe, até o próximo vídeo.